Esmeralda, resumo do capítulo 29. Esmeralda agradece a Branca por tudo que tem feito por ela. Graziella sai do carro com Adrian e Tomás, o motorista, vê tudo. Fátima vai atrás de Graziella e pergunta pela moça ao motorista. Minutos depois, Fátima fala para Branca que ela e Graziella estão praticamente na ruína. Branca diz que Rodolfo não deixará nem ela e nem Graziella desamparadas. As duas se abraçam. O médico prescreve um medicamento para Dionísio e pede a Florzinha que cuide muito bem dele. Firmino pergunta ao médico o que Dionísio tem. O médico explica que Dionísio tem uma bronquite e não deve tomar sereno. Firmino sugere a Florzinha que comunique a Rodolfo sobre o estado de Dionísio. Rosário diz a Esmeralda que as duas tinham tudo para ser felizes quando ela se casasse com José Armando. Rosário diz que Esmeralda não pode negar o amor que José Armando sente por ela. Esmeralda ouve tudo atentamente. Socorro entrega uma sopa a Esmeralda e a aconselha a se alimentar bem. Rosário conta a Esmeralda que Adrian está na cidade. Esmeralda fica sorridente. Graziella entrega seu número de celular a Adrian. José Armando comunica a Marcelo que pediu a Margarida que preparasse suas coisas, pois irá se mudar para o apartamento. Marcelo diz que Rodolfo e Branca ficaram chateados. José Armando explica que sua vida mudou drasticamente e agora deve ser independente. Nesse instante, José Armando fica pensativo. Marcelo questiona o que ele tem. José Armando diz que está pensando em Esmeralda. Marcelo propõe que ele a visite. Lúcio surpreende Flor e revela que já sabe que Esmeralda enviou uma carta. Florzinha nega e Lúcio a aconselha a colaborar com ele. Do contrário, não socorrerá Dionísio caso necessário. Adria e Aurora trocam olhares. Pietra fica empolgada ao encontrar um recado de socorro dizendo que Adrian está interessado em alugar o quartinho de sua avó. Esmeralda conversa com Adrian e conta que Branca comprou diversas coisas para o seu bebê, inclusive um berço. Adrian diz a Esmeralda que todos estão preocupados com ela e ressalta que Firmino lhe enviou uma carta. Adrian lê a carta para a Esmeralda, que diz estar morrendo de saudades de Firmino e Sabiá. Rodolfo liga para José Armando e diz que o Dr. Dias já está com sua certidão de casamento e quer falar com ele para agilizarem o divórcio. José Armando fica surpreso. Adrian fala para a Esmeralda que Lúcio esteve procurando por ela. Aflita, Esmeralda diz que não quer saber nada de Lúcio. Joana consegue o contato do advogado que está cuidando do divórcio de Esmeralda e José Armando. Rodolfo chega em casa e comunica que está tudo certo para o divórcio de Esmeralda e José Armando. Branca fica chateada com a notícia e deixa a mesa. Margarida diz para Rodolfo que é muito triste vê-lo colaborando com a desgraça de sua própria filha. Pietra vai à casa de Socorro e diz que sua avó Betânia não achará nenhum inconveniente em alugar o quartinho para Adria. Aurora fica enciumada com o flerte de Pietra em Adria. Rodolfo conversa com Graziella e diz que assim que sair o divórcio, vai fazer o impossível para que ela e José Armando se casem o mais rápido possível. José Armando vai até o escritório do Dr. Dias e pede para ele esperar mais um pouco. Joana entrega para Lúcio o nome e o endereço do advogado que está à frente do processo de divórcio de Esmeralda e José Armando. Rodolfo pergunta a José Armando se ele falou com um advogado. José Armando diz que não quer falar sobre esse assunto. Branca chega no quarto com Fátima e diz que por ela ele não iria embora nunca. Rodolfo pergunta a José Armando se não está lhe faltando nada. José Armando diz que não, pois já tem tudo. Branca o corrige e diz que a coisa mais importante que ele precisa é Esmeralda e pede para ele não deixar de lado sua felicidade e não abandonar a mulher que ama. Betânia diz que vai alugar o quartinho para Adria. José Armando vai até a casa de Socorro. Esmeralda fica feliz com sua visita e os dois se abraçam. José Armando diz que os dois precisam ter uma conversa séria. José Armando pede para Esmeralda o entender. Esmeralda diz a José Armando que teve um sonho com seu filho. Esmeralda ressalta que nunca vai deixar seu filho com outra pessoa que não seja ela. José Armando pede perdão, diz que não a merece e vai embora. Rosário pergunta se ela e José Armando fizeram as pazes. Esmeralda diz que não sabe. Fátima sugere dar a criança de Esmeralda para doação e Rodolfo se nega e fala que a criança é seu neto. Na cidade, Adrian tenta atravessar a rua. Doris fala para Graziella que Daniel está afim dela. Adrian sai à procura de emprego. Esmeralda conta a Branca que José Armando a procurou. José Armando vai até a casa de Lúcio exigir que ele conte a verdade. Lúcio provoca José Armando e diz que Esmeralda e ele fizeram amor. José Armando agarra Lúcio pelo pescoço. Joana chega com os policiais que conseguem apartar a briga. No dia seguinte, José Armando assina os papéis que o divorcia de Esmeralda. No hospital, Álvaro pergunta a José Armando se após a gravidez Esmeralda fará a cirurgia para enxergar. José Armando diz que
que não sabe e revela que assinou os papéis para se divorciar de Esmeralda. Álvaro lamenta. Marcelo percebe que José Armando está abatido e lhe questiona se ele dormiu bem à noite. José Armando conta que na noite anterior esteve com Lúcio e ele lhe garantiu que Esmeralda e ele fizeram amor.